Tudo acontece muito rápido em Jujutsu Kaisen do Gege Akutami. O Yuji Itadori é um colegial que faz parte do clube de ocultismo e um dia os amigos dele do clube conseguem um objeto amaldiçoado de verdade que atrai maldições para o lugar. O Yuji se vê diante da escolha entre deixar todo mundo morrer ou comer aquele objeto amaldiçoado e talvez poder ajudar alguém. Ele, criança, de uma hora para outra, é hospedeiro do demônio mais forte que já existiu e é forçado a fazer parte de um mundo adulto hostil e burocrático que combate aquelas maldições. A estrutura é bem familiar, mas um dos aspectos mais marcantes, que também é compartilhado pelos outros grandes shonen da geração, como Kimetsu, é como tudo acontece muito rápido. Por um lado, os dois mangás entendem muito os símbolos que o gênero cultivou e se comunicam dentro deles com muita naturalidade, e por outro, toda essa situação de ter a vida invadida, sem tempo para reação, por responsabilidades e um sistema de burocracias e hierarquias hostis, tem tudo a ver com a história aqui. É um mundo que quase não dá tempo para respirar ou para sentir alguma coisa. O primeiro chamado para responsabilidade acontece logo na página 25 do mangá. A gente recém viu o avô dele morrer, ele mal conseguiu verbalizar isso em voz alta, e no próximo quadro já está preenchendo a burocracia que o hospital pede, e no final da mesma página o chamado para responsabilidade aparece. Ao longo do mangá, a principal ideia que vai guiar o personagem do Yuji é entender o que significa morrer de uma forma digna e garantir que mais pessoas tenham uma vida e uma morte assim. Isso num contexto em que ele sequer tem tempo para entender e sentir o luto da morte do avô ou pensar no que essas ideias significam. A responsabilidade que puxa o Yuji tem esse caráter de trabalho. Os feiticeiros em Jujutsu usam energia amaldiçoada para exorcizar maldições como as que atacaram os colegas no clube de ocultismo. E a forma com que essa mitologia de poderes e maldições funciona dentro do mangá tem algumas coisas muito únicas e que refletem o tipo de mundo que eles vivem e a relação deles com esse trabalho. Uma delas, que eu praticamente já disse, é que os feiticeiros trabalhadores de Jujutsu manipulam energia amaldiçoada. A unidade básica de poder na história é uma força negativa, que emana de sentimentos ruins. Focos muito grandes de sentimentos ruins, como raiva ou luto, criam maldições num processo coletivo, como se nascessem do escoamento de sentimentos ruins de todas as pessoas de um lugar. O que os feiticeiros fazem é disciplinar a própria energia negativa e canalizar de forma produtiva. O mundo de Jujutsu é um mundo de negatividade. O processo que descreve como as maldições nascem, como um processo tão natural como água escoando da chuva, faz o trabalho dos feiticeiros ali ter esse caráter cotidiano, de emprego. Um caráter que, por si só, também faz parte do fluxo de negatividade que cria as maldições. O exemplo mais claro disso é o Nanami. Jujutsu wa kuso toいうことです。Hã? そして一般企業で働き気づいたことは労働はクソということです。 Como ex-funcionário de um banco, ele odiava o trabalho e todo mundo lá, mas também não tem nenhum respeito ou senso de propósito como feiticeiro. Como se estivesse realmente lutando contra uma coisa que naquele ritmo não ia acabar nunca, lutando contra um processo natural, como a água da chuva escoando, e no fundo só quisesse se aposentar e ter uma vida tranquila num lugar com um custo de vida baixo. Para o personagem, o trabalho, da forma como é foco da existência da energia amaldiçoada, e apesar de não respeitar aquele ofício de feiticeiro e operar numa lógica de esforço mínimo o tempo todo, ele se prende a alguns valores, como o de proteger as crianças. A definição dele, quem não acumulou ainda decepções o bastante para ser considerado um adulto. Sendo assim, canalizar a energia amaldiçoada para o Nanami é materializar esses sentimentos. O pacto de poder dele funciona muito à base de tempo. Depois de cumprir as horas normais do expediente, no momento em que ele entra em hora extra e deveria estar indo para casa descansar, que o poder que ele tem naquele mundo fica muito mais forte. ここからは時間外労働です。 Outro elemento desses poderes que eles usam para trabalhar é que eles são hereditários. Não só o tipo de poder, mas a capacidade que ele é capaz de atingir dentro daquela hierarquia. 80% do que um feiticeiro pode alcançar em Jujutsu é inato, de nascimento, e só 20% é uma possível janela de crescimento. Na hora da explicação isso passa meio batido, mas é uma coisa bastante incomum nesses universos de shonen que
frequentemente operam numa lógica de treinamento e autossuperação. Nesse sentido, o mundo de Jujutsu é bem frio. Quem não nasceu no contexto certo, não vai ser. O primeiro contato que a gente tem com esse elemento na história é a relação entre a Maki e a Mai. As duas são parte de um dos 3 grandes clãs que compõem o topo daquela estrutura rígida que é o mundo de feiticeiros. A Maki, apesar disso, nasce sem energia amaldiçoada e não tem sequer a capacidade de enxergar maldições sem um óculos especial para isso. Por esse motivo, ela é tida como um tipo de vergonha para a família e alguém que nunca vai ser um igual naquele meio ou herdar uma posição de poder. Ela acaba se separando da família e toma como uma obsessão ficar mais forte e virar a chefe do clã por mérito próprio, apesar de toda a estrutura conservadora lá dentro que se opõe a isso. A mágoa que recai sobre ela na infância cria essa outra face. Se por um lado ela não tem energia amaldiçoada, o poder que vem da família, ela tem uma capacidade física muito maior que o normal, uma força que simplesmente se impõe sobre as barreiras impostas desde a infância. A Mai, por outro lado, tem energia amaldiçoada, mas nunca teve a pretensão de ocupar os mesmos espaços que a Maki, e não tem vontade de ser uma feiticeira e herdar tudo que vem junto com o nome do clã. Mas exatamente pela Maki ter essa intenção, a Mai é ainda mais forçada a aceitar esse papel. Ela admite que, na verdade, odeia trabalhar e odeia ter que se esforçar tanto o tempo todo e sente rancor da irmã por ser forçada a fazer isso. O poder da Mai, nesse contexto, consiste em criar algo totalmente do nada. Tipo criar uma 7ª bala dentro de uma arma quando parece que ela não tem mais nenhum tiro pra dar. Fazendo parte de um mundo em que ela não queria estar e nutrindo a fantasia de poder ter continuado sendo uma criança junto com a irmã pra sempre, sem precisar viver naquela rotina tão desgastante, o poder da Mai de criar uma realidade que não existe também é a materialização dos sentimentos negativos entre elas duas e a família. Mas uma terceira parte desse sistema de poder dentro de Jujutsu é que tudo depende do quanto eles acreditam naquilo tudo. E essa terceira parte abertamente contradiz as duas anteriores. Como instrumento para contar a história, todo esse sistema de regras e elementos obviamente não é sempre coerente, e nem a intenção do autor que seja. Não faz sentido levar as regras dele tão a sério, já que o próprio protagonista não tem nenhum respeito pela progressão natural ali e escala num nível muito absurdo, muito rápido. Apesar de ser tão aparentemente rígido, esse mundo de Jujutsu também funciona muito à base de crença e de narrativa. Meio que a manifestação mais elevada de habilidade de um feiticeiro é a expansão de domínio, que consiste em expandir o eu sobre o outro. Expandir um ambiente que só existe dentro da cabeça de uma pessoa para o mundo externo e para as pessoas em volta. Só desse princípio, a rigidez que rege aquele mundo já treme um pouco. A missão do Yuji de encontrar uma resposta para o que é morrer de uma forma digna é cheia de dúvidas e incertezas, mas parte de alguns princípios formados para ele em torno do que é justo e o que não é. E alguns encontros no mangá tremem também as bases desses princípios. Os sentimentos negativos muito fortes de uma pessoa podem forçar a própria existência sobre o mundo em volta e sobre as ideias do Yuji. E nesse confronto entre realidades, a dele às vezes desaba. O mangá tem momentos de muita maturidade construindo esse mundo de sentimentos e narrativas conflitantes. O Yuji e os amigos se encontram sem opção no meio desse confronto muito intenso. Um mundo de trabalho com responsabilidades e pressões que ninguém deveria ter, e onde muita gente cobre os olhos ou o rosto para esconder as próprias emoções negativas ou mantê-las sob controle. E quando o mangá entrega para eles os poucos momentos de respirar no final do dia, o silêncio pesa. Apesar da rigidez que se impõe sobre esses personagens, a narrativa tem poder em Jujutsu. E a incerteza que treme a narrativa dos personagens balança também o real. Um sistema de poderes que é confuso, às vezes contraditório, e que exatamente dentro dessas contradições alcança a maior força dramática. Meu nome é Otávio, se gostou do vídeo, deixa um gostei, deixa um comentário, a gente sempre lê tudo. E se interessou pelo mangá, ele está disponível na Amazon, e comprar pelo nosso link é uma das coisas que faz com que o canal possa se manter de pé. Então se curtiu, dá uma olhada ali, eu sempre deixo o link na descrição.